Boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos que estão em casa. A gente está aqui no Asilo Nossa Senhora Medianeira, ao lado do presidente, ele que nos chamou para falar um pouquinho das dificuldades. A gente está no quarto do Miguel, são cerca de 9 metros quadrados, e é assim que a maioria dos homens que vivem aqui querem ficar. Num lugar privado, um espaço, uma televisão, uma cama, é o que faz eles felizes. Boa tarde, Chulipa. Boa tarde a todos. O homem é diferente da mulher. O homem gosta de ficar só. O homem idoso, aliás, o idoso quer três coisas: quer falar com o médico, quer uma TV própria, ou um rádio, e uma chave. Portanto, ele tem que ter o seu espaço. O senhor que tem um idoso em casa, por favor, deixe um espaço só dele, porque senão fica faltando um pedaço. O idoso precisa, não é porque ele envelheceu que ele não tem mais lugar nenhum, ele precisa ter um lugar. E no caso do idoso homem, ele não fica com outro, né? As mulheres, ainda é possível deixar duas mulheres num quarto. Nós temos muito pouco caso desse tipo. Aqui na casa a gente priva pela privacidade. É uma redundância aí, mas a gente tenta cuidar disso, porque esse é uma demanda deles, né? E eles são mais felizes aqui. Este quarto não tem banheiro privativo, esse quarto é um quarto de um idoso que ganha um salário mínimo, né? Para as pessoas terem uma ideia, hoje o asilo, um idoso custa em torno de R$ 2.000, ou seja, 2 salários mínimos. E alguém pergunta, e como fecha essa conta? Essa conta não fecha. E é por isso que nós vivemos nessas condições, ou seja, sempre correndo atrás, com contas a pagar, né? E essa é uma casa que, provavelmente, no futuro, talvez na geração tua e do nosso Câmara, jovens que são, quando chegar a vez de vocês, essa será uma casa disputadíssima. Eu não vou estar aqui mais para poder comprovar isso que eu estou dizendo, mas vocês vão de lembrar que, numa entrevista, o falecido presidente disse que essa casa seria disputada. E essa casa será disputada se nós a mantivermos de pé. E eu temo por isso, porque o governo, o Estado eu digo em todos os níveis, federal, estadual, municipal, impõe uma série de leis, uma série de exigências, só que não dá meios para essas exigências serem cumpridas. Então, esse é um problema sério. Quer dizer, ou a comunidade, ou as autoridades, ou as pessoas que estão em cargo, têm a sensibilidade de entender que uma casa dessas não consegue atender leis que são de uma realidade outra, não brasileira. São copiadas, são lindas as leis, mas a realidade aqui é que um idoso pobre ganha um salário mínimo e ele custa 2 salários mínimos. E a maioria dos nossos idosos ganha um salário mínimo. Naqueles casos que você falou, antes da gente iniciar a gravação aqui, que a família é responsável por pagar um determinado valor quando essa pessoa, esse idoso que está aqui, não tem quantidade financeira suficiente para pagar a mensalidade. E naqueles casos em que o idoso não tem nenhum familiar, em que condições que ele fica aqui dentro do asilo? Ele fica nesse quarto aqui, exatamente como está vendo, com esse tipo de cuidado, com a mesma mesa, o mesmo banho. Ele é tratado igualmente. Eu costumo dizer que na infância e na velhice, a diferença social não pesa tanto quanto na vida normal, né? A vida adulta das pessoas, o rico é bem rico e é visto como rico, e o pobre é bem pobre e visto como pobre. Quando a gente é criança, quando a gente é velho, essa diferença diminui. Aqui nessa casa, todos comem a mesma comida, né? Ou seja, a cozinha é uma só. Apesar de pagarem valores diferentes. Apesar de pagar valores diferentes. O que acontece é que quem tem um pouco mais de recursos pode morar num apartamento bem melhor, que vocês podem depois mostrar para os telespectadores, ou morar num quarto como esse aqui, que o banheiro é coletivo, né? Mas esse quarto tem o mesmo asseio, o mesmo cuidado, a mesma atenção, né? A enfermaria é a mesma, o centro de fisioterapia é o mesmo, a educação física é a mesma, ou seja, todas as atividades inerentes da casa são iguais para os que têm recursos e os que não têm recursos. Você, presidente, está há 14 anos no cargo. As dificuldades têm aumentado? Sem dúvida.
sem dúvida. A gente encontrou a casa aqui em condições muito difíceis, a gente implementou vários projetos aqui, conseguimos captar recursos, a captação de recursos está cada vez mais difícil, mais exigências do Ministério Público, PCCI, Conselho Nacional de Ciência Social, Vigilância Sanitária, ou seja, é um N órgãos exigindo providências e nenhum criando recursos, ou seja, e se os idosos não têm recursos para sequer se manter, talvez o ideal seja fechar a casa e colocá-los ali na porta e dizer, toma a cidade, o problema é seu, não é mais do asilo. Bom, a gente vai conhecer outros espaços aqui do asilo, como também o banheiro que fica logo aqui na frente do quarto do seu Miguel. Aqui neste apartamento vive a dona Sidônia e o esposo dela, que há 4 anos estão nesse espaço. Isso. Por que a senhora decidiu vir morar aqui? Pois é, mas como é que eu vou ficar sozinha? Um enorme, enorme casarão lá que tem 4 dormitórios, 4 banheiros, tudo. Só nós dois, né? E quem é que dá banho nele, né? Aí aqui nesse espaço a senhora tem ajuda de Sim, enfermeiros. Aqui ajuda. E além disso a senhora conta com mais um cuidador. Uhum. Eu sempre tenho, todo dia e todas as noites, tenho ainda um particular que cuida de nós. Ajuda a senhora a cuidar do esposo. Ajuda. Qual é o custo mensal de tudo isso? O que eu pago por mês? 3.650. Mas eu sou dono deste apartamento aqui. Mas eu aluguei outro do lado e subiu assim para mim, né? Como que a senhora se sente morando aqui com o marido? É melhor que estar em casa sozinho, né? Tem a companhia das demais pessoas? Eu tenho muita visita. Às vezes quase demais. Tenho muitos amigos e conhecidos que vêm me visitar, né? E quantos filhos vocês têm? Eu não tenho nem uma filha. A minha filha faleceu e me deixou um casal de netos. E aquele casal de netos são filhos, são netos, são tudo para nós. A dona Vilma mora aqui no asilo há 4 anos e, gente, ela tem 85 anos. É assim, dona Vilma, que eu quero chegar aos 85. Isso, Se Deus quiser, amém. O apartamento dela, ó, fica lá em cima. Mas 22. É aqui no pátio, o apartamento 22. Ah, vou vir fazer visita então. Mas a senhora gosta de ficar aqui no pátio, né? Por quê? Porque a natureza, né? A natureza faz muito bem. E eu sinto que quando eu trabalho, mexo na terra, me sinto melhor ainda. A sua filha trabalha aqui no asilo? Ela é vice. Ela é vice. Vice-presidente aqui é a Lourdes, que muita gente conhece, a gente já entrevistou diversas vezes. Sim. E a senhora que escolheu morar aqui? Sim. Por quê? Eu gosto muito por causa da idade, né? A idade e os filhos todos casados, né? Como é que eu vou ficar sozinha numa casa, né? Num apartamento? Então, eu fico aqui, que tem bastante companhia, né? E me dou com todos. Então, todos são meus amigos. A senhora se sente bem aqui? Me sinto muito bem. Cozinho alguma coisa para completar o almoço, né? Coisas que a gente gosta mais e assim, dá umas cozinhadinhas também. Tem o refeitório, mas a senhora sempre prefere... Elas trazem para mim no apartamento. A senhora prefere ficar ali sozinha? Eu sou muito assim do silêncio, né? Não sou do barulho, né? Não tem barulho, eu escapo e venho para cá. Prazer conhecer a senhora. Prazer.